Pessoal, boa tarde para vocês, que é o professor Gilson, né? E nós vamos trabalhar agora o módulo 9 da apostila de vocês, uma viagem pela América. Na verdade, nós vamos estudar sobre os povos pré-colombianos, né? Os povos que habitavam a América antes da chegada do colonizador Cristóvão Colombo em 1492 na América. Certo? Então, a gente vai abordar sobre esses povos, algumas características de como que eles viviam, como eles se organizavam na sociedade, como era a questão dos aspectos religiosos dele. São coisas bem detalhadas de cada povo, mas a gente precisa, assim, entender no contexto geral, assim. A maior parte desses povos são politeístas, acreditam em vários deuses, elas têm estruturas políticas diferenciadas, né? Tem governadores diferenciados, cada um exerce um tipo de função. Então a gente vai entender um pouco mais sobre os povos pré-colombianos, ok? Na página 144, vocês vão ver lá assim, os astecas, maias e incas. Temos um mapinha lá, e esse mapa, ele retrata para vocês esses três povos pré-colombianos. No mapa, você percebe onde eles se originaram a princípio, né? Onde eles viviam, onde eles moravam. Nós vamos ter os astecas, ali na região da América do Norte, vamos ter os maias também na América do Norte e América Central, beleza? E nós vamos ter na América do Sul os povos incas. Essa região do Sul aí é a região que faz divisa ali com o território brasileiro, você percebe que vai ter Peru, Venezuela, Peru, Argentina, enfim, a região dos Andes, as regiões montanhosas, beleza? Que vai levar a Bolívia. Então, essa parte aí que vivia os povos incas. O que eu preciso que vocês, para mim, destaquem a princípio aí, e que vocês compreendam. A forma que a gente pode agrupar esses povos, originalmente que habitavam a América, é de duas formas. As sociedades que eram igualitárias e as sociedades que não eram igualitárias, que eram chamadas de sociedades hierarquizadas, que existiam hierarquia dentro delas. Então, são duas sociedades diferentes que a gente divide esses povos que habitavam o continente americano, ok? Nós vamos ter ali, assim, na associação igualitária. Viviam basicamente da caça, da coleta, pesca, compartilhavam tarefas, alimentos obtidos, entre outros grupos. Há indícios também do desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da produção de cerâmica, né? E também do trabalho com metais. Então a gente percebe que esses povos igualitários, eles viviam basicamente da pesca, da coleta, da caça, que eles tinham tarefas, compartilhavam suas tarefas e também compartilhavam seus alimentos. Beleza. Esses grupos igualitários, como que eram eles? Eles eram grupos eram poucos numerosos. Havia entre seus membros uma identificação muito forte, o que facilitava a tomada de decisões. As resoluções poderiam ser tomadas coletivamente ou por apenas um chefe, né, sem necessidade de um sistema permanente de governo na sua administração. Já as sociedades hierarquizadas, que era outra forma de dividir os povos que habitavam aqui originalmente a América, esses povos das sociedades hierarquizadas, eles se organizavam em sociedades e eles tiveram, na verdade, né, o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais e da confecção artesanal, com a produção de excedentes, né, fizeram a criação de cidades, favorecendo a formação de intensos agrupamentos e o estabelecimento de relações mais desiguais até a formação dos seus impérios, né? Então a gente percebe que a sociedade hierarquizada ela é bem diferente da organização igualitária. No topo dessa sociedade, quase sempre vai estar o seu líder, o seu governante, o chefe, o cara responsável por esse grupo, por essa sociedade, ok? Nós temos aí, pessoal, esses povos astecas, maias e incas, eles vão ter formas de governos diferentes, tá? Não vai ser a mesma forma de governo para todos. Nós vamos conhecer daqui a pouco os povos lá dos incas, até porque a gente vai aprofundar mais esse conteúdo no próximo mês,
Então a gente percebe aí que há uma diferença realmente da forma que eles se organizavam, ok? Entre os povos que habitavam a América, estabeleceram a organização hierárquicas, destacamos os astecas, os maias, os incas. Os três, então, eles se encontram em sociedades hierárquicas. Eles formaram as sociedades deles através de uma hierarquia. Eu coloquei para vocês aí as regiões dos astecas. No atual México, né, os maias vai ficar na região do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, ali na região da América Central. E nós vamos ter os incas na região dos Andes, que é a região do Peru, Chile, Colômbia, o norte da Colômbia, né, e na região sul da Argentina. Aí viviam esses povos pré-colombianos. Eram sociedades populosas, responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento das técnicas agrícolas e de suas edificações, seus monumentos, além de saberes na astronomia e na matemática. A questão astronômica para esses povos é muito importante porque eles acreditavam muito eles tinham algumas superstições, né? Então a astronomia para eles assim era tudo, sol, noite, dia, enfim, tudo que remetia aos astros, assim, do sol que trazia o dia, à lua que trazia a noite, eles ficavam admirados por esses astros, pelas constelações. Enfim, eles vão criar também centros de pesquisas, né, e também assim observatório desses astros, ok? Na matemática vai ser muito importante também porque eles vão criar monumentos, edifícios, tudo utilizando matemática. Como lá eles não tinham cimento, argamassa, que a gente chama assim, para construir seus prédios, o que eles faziam? Eles usavam técnicas de encaixe. Então eles vão usar a matemática para fazer esses encaixes nessas pedras, para que as estruturas deles não despencassem. Então é algo muito importante sobre esses povos, né, na questão da arquitetura que eles desenvolveram lá antes da chegada dos colonizadores. Eles organizaram cidades, tinham governos instituídos e diferentes socialmente seus membros de acordo com a origem e o papel que desempenhava na sociedade. Então a gente vê aí uma sociedade que era piramidal, né? Uma sociedade em forma de pirâmide. Nós temos aí uma sociedade estamental, a gente chama ela de sociedade estamental porque tem grupos. Então a gente percebe aí esses grupos dentro da sociedade asteca, maias e incas, ok? Sobre esses povos, é muito importante a gente destacar as pesquisas históricas, né, e as fontes encontradas que falam sobre esses povos para nós, ok? Então, essa parte do slide aqui, ela aborda a página 145 para vocês lá sobre a importância das pesquisas e fontes, né? Então, eu destaquei para vocês o seguinte sobre as pesquisas históricas. No século XV, europeus chegaram à América e também destruíram boa parte do legado material e imaterial desses povos. O marco da chegada desses europeus foi a viagem de Cristóvão Colombo em 1492, chegando aqui na América. Por isso esse período, né, é chamado de pré-colombiano, antes de Colombo. Como esses colonizadores chegaram e eles destruíram uma boa parte do legado material e imaterial no processo de colonização, pesquisas arqueológicas hoje em dia, elas possibilitam que façam um resgate, né, dos vestígios materiais que foram deixados por esses povos lá atrás. Então, instituições públicas, universidades, museus, centros de arquivos, tudo isso eles têm se dedicado a preservar e a estudar os elementos dessas culturas. Então eles acabam resgatando, né, a cultura desses povos lá e informando a gente com os vestígios que são encontrados. Sendo assim, esses pesquisadores eles têm acesso a documentos escritos originalmente pelos povos que habitaram o território da América por meio de códices e crônicas, ou relatos elaborados pelos europeus sobre o modo de vida dos povos indígenas. Os códices, pessoal, seria uma forma de escrita, um sistema de comunicação deles através de desenhos. Ok? É totalmente diferente dos hieróglifos usados pelos egípcios, tá? Os códices crônicas, eu vou destacar para vocês aqui, ó. A crônica, ela é uma narrativa descritiva de fatos históricos apresentados em geral, cronologicamente. Para os europeus, entre os séculos XIII até o século XVII,
A crônica tinha o objetivo de divulgar grandes feitos dos monarcas, como isso é garantir que se mantivesse a memória do povo. Então as crônicas vai ser uns registros dessa sociedade, eles vão estar registrando ali assim. No fundo desse slide você pode perceber alguns tipos de códices, alguns desenhos que é feito assim, ou desenhando a pessoa, ou desenhando animal, é a forma que eles tinham para se comunicar, beleza? Códice vem da palavra codex, a palavra de origem latina, que significa livro ou um bloco de madeira. Diversos povos produziram livros manuscritos com registros e elementos da sua cultura. Então a gente temos bastante fontes históricas que retratam isso, ok? Mesmo com o processo de colonização, de conquista, de destruição, ainda sobrou muitas coisas que a gente pode estar reescrevendo, né, ou estar escrevendo a história desses povos pré-colombianos, ok? Organizados por... Organizados por... Eu pedi para não ligar o áudio, cara. Mas pode fazer o resumo sim, se achar necessário. Organizados predominantemente em cidades independentes, com tradições comuns das proximidades culturais, os mais estabelecidas relações de rivalidade e de aliança, muitas vezes com a supremacia de uma cidade sobre as demais. Então a gente percebe que eles tinham a guerra como um elemento na vida deles, uma forma de conquista. Então os maias eles vão estabelecer a forma de conquistar, de supremacia deles, através de guerras entre outros povos. E eles vão conquistando e vai fazendo parte, né, do império deles. Muitas vezes alguns se tornavam escravos, mas outros acabavam depois desencadeando algum tipo de participação dentro da sociedade, se tornando soldados, né, membros desses exércitos. Eu coloquei ali Tikal. O Tikal está na página de vocês aí, na página da apostila 148. Nós temos lá um observatório na imagem, né, na apostila, e Tikal ela exerceu entre os anos de 800 a.C. a 200 a.C. um domínio e influência sobre seus povos, vilas e outras cidades. Estudos arqueológicos apontam que Tikal, o maior centro urbano maia, conhecido até hoje, chegou a ter cerca de 50 mil habitantes. Em sua área central destacam-se templos, praças, palácios edificados com sofisticações técnicas e artísticas. Nos templos eram realizados sacrifícios e oferendas a deuses e cerimônias diversas. Então, esse trecho ele deixa bem claro que essa sociedade é uma sociedade politeísta, que acreditava assim, em vários deuses, ok? E mostra também na questão que eles já desenvolvia algum estilo arquitetônico para aquele período, né? Em relação aos maias, eu coloquei assim para vocês. Para ampliar as áreas do cultivo agrícola, os maias construíram terraços, canais de irrigação, sistemas de drenagem. Praticavam agricultura intensa eles praticavam agricultura intensiva de espécies variadas. Então, significa que eles produziam vários tipos de produtos, não apenas um, ok? A produção era destinada à subsistência, ao comércio e ao pagamento de tributos. Então, a produção deles servia para eles sobreviver, para eles se alimentar. Uma parte eles utilizavam para comercializar e outra parte eles utilizavam em forma de pagar algum tipo de imposto, né? Então, eles entregavam uma parte do que eles produziam. Como suporte para a escrita, os maias usavam murais de paredes, monumentos de pedras, estelas, né, que seriam placas de pedras ou de madeira ou até mesmo de louça. E eles utilizavam utensílios como vasos e livros feitos de papel de cascas de árvores. Os registros maias incluem dados sobre governantes, ele inclui sobre os seus familiares, fala sobre guerras e cerimônias religiosas, ok? Então, tipo assim, todos esses fatos eles utilizavam para registrar nas paredes, né, nos murais, assim, então eles acabavam registrando o seu cotidiano nesses objetos aí, ok? O fascínio em relação aos astros, ele se manifesta na construção do observatório. Tipo assim, eles eram tão fascinados pela astronomia, pela questão dos planetas, pela questão das estrelas, do Sol, que eles vão criar um observatório.
Esse observatório você vê na página 148 lá, a forma que eles utilizavam para observar a astronomia, certo? Que orientava eles na elaboração de calendários. Eles vão desenvolver um calendário de 365 dias também, que influenciava a agricultura, né? Que mostrava quando era o período do plantio e quando era o período da colheita, ok? E também esse calendário mostrava quando devia ocorrer as cerimônias religiosas. Então, tudo isso, esses povos deixou, né, contribuiu para uma sociedade, para a sociedade atual, assim, eles tiveram a participação dele nesse processo de evolução. Eu coloquei para vocês aí a pirâmide social do Maia. Essa pirâmide você vai encontrar na página 150. Na página 150 você vai encontrar lá a pirâmide social. Nós vamos ter o topo, um governante, que é o soberano, né? Nós vamos ter a corte, que seriam os guerreiros, os sacerdotes, as pessoas da igreja, né? E funcionários da administração. Nós vamos ter ali os nobres, as pessoas ligadas geralmente ao soberano. Abaixo a gente vai ter os que trabalham, no caso os artesãos, mercadores e camponeses. E lá no fim da pirâmide nós temos uma sociedade escravizada, né? Que era prisioneiros de guerra ou era prisioneiro por causa de dívidas. Então a gente percebe aí como que era feita a organização da sociedade maia. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os povos astecas. Os povos astecas você vai iniciar ali na página 151 da apostila. E eu coloquei uma curiosidade ali na apostila, no slide para vocês. Entre os anos de 1325 até 1521, durante a América pré-colombiana, os povos astecas se destacaram sendo os mais poderosos e desenvolvidos. Viveram na América do Norte, mais precisamente no território que corresponde à região do México hoje, tá? No século XIV, os astecas vindo do norte do atual México, eles se instalaram nas proximidades do lago Texcoco e fundaram Tenochtitlan. Inicialmente estabeleceram alianças políticas com outras cidades, mas mantendo a independência de cada uma delas. Com o tempo empregaram a força e submeteram as outras cidades, centralizando o poder, obrigando a pagar tributos e fornecer pessoas escravizadas e oferendas aos seus deuses. Então a gente percebe que a sociedade maia, a sociedade asteca, ela vai se instalar na região do México. A princípio ela vai ser uma sociedade que vai manter a paz com seus povos vizinhos, mas posteriormente essa sociedade ela vai começar a centralizar o poder na mão de um governante, e esse governante vai começar a conquistar os povos que estavam próximo deles, né? Então ele vai começar a aumentar o número de população dos povos astecas, né, durante essas conquistas, ok? Então essas pessoas que eram conquistadas, elas tinham que pagar tributos, elas tinham que fornecer escravos, dar oferenda aos deuses astecas. Ela acabava se incorporando, na verdade, dentro dessa nova sociedade que foi conquistada. Assim que foi que nasceu o Império Azteca. O Império Azteca, né, a principal cidade que eles têm lá é Tenochtitlan, que é o centro do poder, né, onde concentrava-se todos. Essas cidades astecas, elas são destacadas impressionantemente pela questão das suas edificações, das suas estruturas, né, porque a cidade de Tenochtitlan, ela era totalmente pavimentada, ou seja, ela era calçada, né, lá tinha edifícios, tinha praças, palácios, e tinha as ruas que eram todas pavimentadas. Você pode observar o Palácio de Tenochtitlan na página 151, ali assim onde tem uma imagem em cima, né, onde ficava o centro e a população toda em volta desse monumento, ok? Os astecas eles desenvolveram uma escrita chamada pictográfica, o uso da figura de animais, seres humanos e elementos da natureza, ok? Esses pictográficas, ela é bem parecida com os códices dos maias lá, ok? O que a gente precisa assim, perceber é que eles tinham política, eles tinham religião, eles tinham economia, eles tinham a questão da escrita, então esses fatores que faz com que a gente aprenda sobre esses povos que eu provavelmente vou cobrar de vocês futuramente, tá? Fazendo uso desses símbolos e de conhecimentos da astronomia, eles elaboraram calendários que refletiam uma organização temporal que orientava o desenvolvimento das atividades individuais e coletivas. Então, esses povos também vão criar símbolos, né? Eles também vão criar algum tipo de calendários voltado
para a questão astronômica. Então, nós temos aí já o povo asteca e povo maia, que a própria apostila de vocês fala que esses povos, principalmente, eles construíram, né, observatórios para astronomia. Então, os calendários deles é muito voltado em relação à questão aos astros. A leitura e a interpretação das escritas eram feitas por especialistas, capazes de proferir revelações sobre temas diversos do futuro daquele que acabou de nascer ao melhor período para o plantio da colheita. A agricultura era um elemento essencial na economia dos astecas. A terra era explorada coletivamente, devendo a produção garantir a subsistência das famílias e os tributos devidos ao Estado. Então a gente percebe também que essa sociedade, ela pagava impostos através do que elas produziam. Então se elas produziam alimentos, elas plantavam batata, milho, feijão. Então uma parte do que elas produziam ficava para elas se manter, para elas sobreviver, garantir a subsistência dela e da família dela, e a outra parte do que eles produziam, eles encaminhavam para o Estado, para o governante, né? Então a gente percebe uma semelhança muito grande entre os maias e os povos astecas. Os astecas contavam com um sistema de irrigação que era chamado de chinampas. Pessoal, chinampas, você vai observar também na sua apostila, vai ficar muito mais fácil para você entender o que é uma chinampa, na página 152. O fundo do meu slide mostra o que é uma chinampa. Era canteiros flutuantes, né, que eram construídos com estruturas de troncos de árvores, que ficavam presos no fundo dos lagos. Então, junto com esses troncos, eram trançados, né, com cordas e também com junco, que era coberta com terras férteis, um tecido, né, com pano, esse tecido era coberto com terra, então ficava relando na água provavelmente, então isso dava a fazer com que a terra ficasse sempre úmida, sempre fértil, e essa terra era retirada da beira dos lagos, né, para jogada em cima dessas chimpanas, né, chinampas. Então é assim que eles vão fazer uma agricultura fluvial, né, por cima do rio. Então é bem interessante essa técnica de desenvolvimento da agricultura deles. Eu destaco para vocês os alimentos principais deles, são os principais alimentos que eles cultivavam. Era o feijão, o milho, o tomate, a batata doce e a pimenta. Eles também cultivavam o cacau, o que que produzia uma bebida muito especial. Esse cacau, quando os portugueses chegam no período de colonização, eles vão ficar assim, apaixonados por essa bebida, tanto é que eles vão levar o cacau para a Europa, né? Durante essa organização dos povos astecas aqui, as sementes do cacau ela era utilizada como forma de moeda, uma forma de pagar. Então, a forma que eles utilizavam para pagar suas dívidas era com as sementes de cacau que eles entregavam. É outra curiosidade também desse povo aí, ok? Sobre os astecas, eles vão desenvolver o artesanato, o couro, a tecelagem. Os sacerdotes deles, eles vão realizar os cultos aos deuses. Esses deuses tinham uma grande influência, né, assim, na preservação da vida. Na verdade, para os astecas, tinha influência e eram responsáveis pela preservação da vida. Então, seus deuses cuidavam deles, eles acreditavam nisso, que eram protegidos. E tanto assim que eles faziam, né, as suas oferendas e sacrifícios e criaram alguns cerimoniais e festas religiosas e até mesmo na construção de templos para esses deuses. Então, era a forma que eles tinham para homenagear os seus deuses. Vale destacar que a mulher ela tinha um papel muito importante na sociedade, ela cuidava dos filhos, ela tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos, da alimentação da família e também ela desenvolvia a tecelagem, né? Elas produziam através da lã roupas, enfim, fazia tecidos e ela tinha esse papel importante dentro da sociedade. À medida que os governantes passaram a ampliar a cobrança de tributos, os tecidos que eram feitos por essas mulheres, eles passam a ser utilizados como uma forma de pagamento, assim como o cacau era uma moeda de pagamento, agora o tecido, né, produzido pelas tecelãs, elas passam a ser considerado uma forma de pagamento, ok? As mulheres também elas desempenhavam o papel de curandeiras e parteiras durante esse período. Para finalizar o nosso conteúdo, eu vou falar um pouco sobre os povos incas
E em relação aos povos incas, eles vivem aqui na região da América do Sul, como eu já falei para vocês lá no início. Por volta do século XII, os incas eles vão se instalar na região dos Andes, estabelecendo uma aliança com os povos que ali viviam. Com o passar do tempo, eles vão assumir a liderança, né, da região de Cusco, eles vão formar o Império Sol deles lá, um grande império, e eles vão ter como base principal na organização do império deles a questão da reciprocidade, ou seja, eu ajudo um grupo, esse grupo pega e me ajuda também posteriormente. Então, a reciprocidade era a relação que os incas tinham com seus vizinhos, que foi estabelecido. Exemplo, fazia-se um pedido por um chefe, por líder, ou para um povo, e em troca ele oferecia algum tipo de benefício. Poderia ser um casamento ou uma questão de força militar, né, durante algum tipo de conflito de guerra. Então, esses laços chamados de laços de reciprocidade. Ao longo do Império, eles vão construir estradas, pontes, inúmeras cidades, graças à mobilização e ao grande número de pessoas, né? Uma das coisas assim, que é importante a gente saber é que os povos incas eles tinham muita habilidade e muitos conhecimentos matemáticos, porque eles vão construir o que a gente chama de terraços, né? Vão construir também monumentos assim muito forte, muito duradouro, e a gente percebe que esses monumentos foram construídos a partir de um conhecimento, né, de aplicação de dados matemáticos. Então é bem interessante falar isso para vocês. O Império Inca ele se desenvolveu em uma região com características naturais, diversificadas, mas nem sempre favoráveis na produção agrícola. Se você perceber nessa imagem aqui desse slide, você percebe que lá eles eram morros, montanhas, né? Então, para produzir agricultura num lugar assim, era bem complicado. A terra plana era muito difícil. Eles moravam em morros, então eles vão cortar, né? Fazer como se fosse degraus, essas montanhas, e ali eles vão desencadear a plantação, né, nesses degraus feitos aí, ok? Toda a terra pertencia ao Inca, ela era dividida em 3 partes. Então, tudo que se produzia na terra, novamente, igual foi com as astecas, igual foi com os maias, eles vão destinar uma parte para os ailos, né, que seriam as comunidades onde eles moravam, eles vão dividir ali com todo o povo dele, através da reciprocidade, eles vão distribuindo seus alimentos na vila onde ele morava. Uma parte desse alimento ele enviava para o imperador, para o Sapa Inca, né, que era o representante do Deus Sol, que ficava assim, que era responsável pelos sacerdotes, ia por essa parte, e a outra parte abastecia a questão do imperador e sua família, os nobres. Então, a produção também era dividida, encaminhada para três grupos distintos, né? 3 partes diferentes a sua produção. Os incas eles utilizavam um sistema de escrita chamado de quipo. Na verdade, não é um sistema de escrita, né? A forma de registro deles não era escrito manual. Então, ele era composto por cordões de diversas cores e tamanhos, no quais faziam nós em intervalos regulares. Por meio desses nós, né, essa população eles conseguiam identificar assim, o número de pessoas, o valor pago dos tributos, a quantidade de alimentos estocados. Então, era o número de cordãozinhos lá que eles registravam, né? Então, é bem interessante esse sistema de quipo. O povo Inca, ele adorava o deus Sol, a Lua era e o maior de todos, né? O deus criador, o Viracocha. O Sapa Inca, ele é o imperador, né, o poder máximo do império, e esse Sapa Inca, ele é considerado o filho do sol. O Sapa Inca é como se fosse um imperador, tá? Porque essa sociedade é uma sociedade teocêntrica. Esse Sapa Inca, ele representa Deus aqui na Terra. Então, era basicamente essa visão que eles tinham lá. Existia dentro dessa sociedade Inca as mamaconas, que seria jovens que viviam, né, em casas escolhidas para ser futuras noivas do imperador, ok? Tanto na história dos maias, dos astecas, quanto dos incas, ainda cada uma dessas civilizações ela tem esses usados em tempos diferentes, em lugares diferentes. É possível que a gente perceba os pontos de convergências, né, que vão desde o alimento comum
até as edificações complexas, a forma de construção que eles desenvolveram. E também a questão de ser povos politeístas, né, acreditando em deuses ligados sempre a um astro. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, tá? E finalizar a minha aula de hoje.